A imagem, por favor. Você vai ver o momento agora, um homem completamente fora de controle, bota fogo numa loja, ele chega de bicicleta, vai direto para o local. Vai pedir lá dentro para a vendedora uma camisa GG. A mulher estranha o homem, diz que não tem. Ele começa simplesmente a espalhar gasolina na loja. Vai botar fogo em tudo, a vendedora pede ajuda, mas já é tarde. Ele bota fogo na loja. Põe no ar a reportagem. O homem moreno, de calça, camiseta e boné, chega de bicicleta. Ele carrega uma sacola e vai direto para uma loja de roupas masculinas. Fica no local menos de 2 minutos. Sai correndo e foge. A vendedora pede socorro. A loja está em chamas. Outros comerciantes e pessoas que passam pela rua correm para tentar apagar o fogo. Mas só o corpo de bombeiros controla totalmente o incêndio. As roupas da vitrine e outros produtos ficaram destruídos. A vendedora da loja foi ouvida na delegacia. Ela contou que não reconhece o criminoso e disse que ele chegou e pediu para experimentar uma camisa no tamanho GG. Desconfiada da atitude do homem, já que ele carregava uma garrafa plástica com um líquido branco, uma caixa de fósforo e um papel, ela disse que não tinha aquele tamanho. Diante da insistência do bandido, a funcionária decidiu deixar a loja e procurar ajuda. Nas imagens de monitoramento é possível ver que ela sai da loja antes do homem e se desespera com o fogo. Na hora que ele colocou o líquido e com a caixa de fósforo na mão, aí eu já corri para a loja da frente e comecei a chamar, falando que ele estava colocando fogo na loja. O dono, um comerciante experiente que tem outras lojas no centro comercial, também prestou depoimento. Ele afirma que nem imagina por que um homem desconhecido ateou fogo na loja de roupas. O comerciante ainda calcula os prejuízos. A gente começa tudo de novo, não tem... É difícil falar numa hora dessa, né? A loja é destruída assim. A gente vai ver pelas câmeras, acho que vai dar para ver a cara do sujeito que fez isso aí. A polícia já está com as imagens e investiga o caso. O criminoso é alto e aparenta ter 27 anos. Um retrato falado deve ser feito nos próximos dias. Minha gente amiga do Brasil, veja só essa outra história. Uma funcionária de uma pousada fica completamente em pânico quando bandidos estouram a porta do escritório onde ela estava. Eles anunciam um assalto. A mulher entra em desespero, grita, mas um detalhe chama a atenção. Em nenhum momento os bandidos mostram armas. Eles só as ameaçam. Ameaçam os funcionários, as mulheres, gritando e usando os dedos para aterrorizar especialmente essa moça. Tudo foi gravado. Quer ver? Dá a imagem, por favor, do exato instante em que eles arrombam a porta. Ela está sozinha. Os bandidos estão prestes a chegar. Vão chutar a porta. Repare, já chegam chutando e imediatamente vão tocando o terror nessa moça. A pousada já existe há 57 anos e nunca foi assaltada. Por milagre atualmente, né? Isso é um milagre. 60 anos de comércio e não foram assaltados. Vamos ver os detalhes desse crime. Põe no ar para o Brasil. A reação de pavor da funcionária foi registrada pelas câmeras de segurança. Além das imagens, é possível ouvir a ação dos bandidos. O assalto foi em uma pousada de Três Pontas e aconteceu no fim da noite. A luz está apagada e a funcionária está no computador. Os bandidos chegam. Os dois estão sem camisa e com o rosto coberto. Um deles arromba a porta com um chute. A dupla entra e rende a mulher, que fica assustada e grita. Os bandidos não estão armados e são agressivos. Durante todo o tempo, eles pedem dinheiro. A mulher é obrigada a abrir a gaveta e entregar para os assaltantes uma quantia de R$400, além do celular dela. Antes de fugir, a dupla ainda dá um aviso para a vítima. Os criminosos vão embora e a mulher fica em pânico. Ela olha para a porta, para a tela do computador e não sabe o que fazer. Até que o telefone toca. É o dono da pousada. Eu estava na minha suíte em cima e eu ouvi, acho que era 11h30, eu estava deitado, praticamente quase dormindo, eu ouvi o grito, né? Aí foi a hora que eu peguei o celular, liguei aqui embaixo, né, na parte de baixo, onde é que ela estava, para saber o que tinha acontecido. Quando ela atendeu o telefone,
naquele estado, chorando, gritando, e ela não sabia nem o que falar. Eu falei, pode deixar. Aí foi a hora que eu desci. A funcionária que estava aqui na hora do assalto e que foi vítima dos criminosos não quis dar entrevista. Ela ainda está muito assustada com tudo que viveu, mas o dono já tomou as primeiras providências. Olha só o que ele teve que colocar na porta: uma barra de ferro para fechar aqui em cima, outra barra de ferro aqui, além de trincos novos. Ou seja, enquanto alguém estiver trabalhando aqui na recepção, a porta vai ficar trancada dessa maneira aqui. Eu estou mudando as portas, estou botando trancas, estou botando porta de aço. Estou dando condição de ter segurança para elas. Agora, eu te pergunto, será que resolve? Na hora do assalto chovia muito. Por conta disso, a qualidade das imagens das câmeras de segurança aqui do lado de fora da pousada ficou comprometida. Mas testemunhas que estavam por aqui disseram que viram o momento em que os criminosos passaram aqui em frente da pousada, ainda de camiseta, com a cara limpa, e observaram toda a movimentação. Pouco tempo depois disso, a dupla voltou, os dois bandidos já encapuzados cometeram um assalto e depois fugiram. A polícia chegou a fazer buscas, mas não encontrou nenhum suspeito. Porém, um detalhe deve ajudar nas investigações. Repare nas costas desse suspeito. Há uma tatuagem com uma inscrição. Parece o nome de uma pessoa. A PM já teve acesso às imagens que agora serão passadas para a Polícia Civil, que vai investigar o caso e tentar identificar os suspeitos. A pousada é uma das mais antigas de Três Pontas. Funciona há 57 anos no centro da cidade e nunca tinha sido assaltada. São muito estúpidos. Olha o que a nossa produção descobriu. Presos estão tentando impedir a fiscalização dentro das celas de um presídio. Segundo as informações, algumas cadeias têm servido como boca de fumo. Foram apreendidas até o exato momento, segundo informações, facas, celulares, bebida alcoólica e até notas de dólares. Veja o que nós descobrimos agora na reportagem inédita. Prestem atenção nestas imagens. Dólar, isso mesmo, dinheiro americano encontrado dentro de um presídio do estado. Com um outro preso em outra unidade, R$ 4.600 em dinheiro vivo. E que tal uma fábrica de cachaça montada dentro de uma das celas e funcionando? Apreendi na nossa fiscalização mais de 100 garrafas PET com cachaça artesanal feito dentro de um dos cubículos, dentro de uma cela dos criminosos, onde ele tinha lá uma grande bacia e fazia a fermentação para produzir a cachaça artesanal que seria consumida por eles dentro do cárcere ou vendida entre eles. Eles não tinham lucro? Sim, não, mas tem muito lucro dentro do cárcere. Se eles não tivessem lucro, a gente não apreendia a quantidade de dinheiro que a gente apreende, inclusive moeda estrangeira. A circulação de dinheiro dentro do cárcere é muito grande. Inconformados com denúncias sobre a existência de material ilícito dentro das cadeias, promotores do Ministério Público e agentes do setor de inteligência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária deram início a uma série de ações. Todo este material e muito mais foi apreendido em 6 meses de fiscalização em 6 presídios do estado do Rio. Em uma dessas ações, os presos tentaram impedir a revista. O grupo de ações táticas foi chamado e teve de reagir com armas não letais. O princípio de motim aconteceu no presídio Evaristo de Moraes, que fica nos fundos da Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio. Foram encontrados 117 papelotes de cocaína e diversos celulares. Mas a soma total das apreensões desta fiscalização assusta. 2.096 papelotes de maconha, 44 embalagens da droga que renderiam mais de 100 papelotes cada, 286 papelotes de cocaína, 28 invólucros da droga que formariam 200 papelotes cada, 140 aparelhos celulares, R$20 mil em dinheiro. Ainda assim me causa surpresa, porque por mais que a gente saiba como funciona o sistema, por mais que a gente saiba as brechas que o sistema dá, a gente tem sempre um pensamento otimista de que o preso realmente está segregado, que o preso realmente está isolado.
Algumas unidades prisionais ela tem a chamada boca de fumo mais lucrativa do que muitos morros e comunidades aqui fora. Eles têm acesso a celulares, conseguem se comunicar livremente, conseguem continuar fazendo o seu gerenciamento criminoso de dentro do cárcere. Me dá a imagem que chegou agora, por favor. 2 bandidos, são presos nesse momento no meio da mata pela polícia militar. Quando foram abordados, contaram que o carro onde eles estavam ia para um desmanche. A polícia conseguiu localizar o exato ponto onde fica esse desmanche em São Paulo. Já tinha peças de outros carros roubados. Pode encher a tela. Muitas portas, rodas, motores e peças diversas de pelo menos 20 veículos. Tudo amontoado pelos cômodos da casa. Um grande desmanche de veículos organizado foi o que os policiais do BAEP encontraram nessa chácara de difícil acesso em Hortolândia. Conversando com moradores das proximidades, nos informaram que os indivíduos chegaram a sair cerca de 10 minutos antes das viaturas chegarem, né? Nessa sala preparada para a prática ilegal, foi encontrado esse carro parcialmente desmontado. Pelo chassi, que ainda não tinha sido removido, os policiais descobriram que o carro tinha sido furtado há 2 dias, pela Vila Industrial em Campinas. O próximo a ser desmanchado seria esse veículo também furtado, dessa vez há 1 dia pelo bairro Nova Europa, em Campinas. Mas a polícia conseguiu impedir. No momento em que se deparou com um veículo Fiat Palio e através da consulta do emplacamento ele constava ser produto de furto. De imediato foi dado sinal de parada para o veículo, os indivíduos se renderam, eram 2 indivíduos no interior do veículo e informaram que esse veículo estava sendo trazido para um desmanche. Um dos indivíduos nos indicou o local e as equipes do BAEP deslocaram para fazer a averiguação. Carmélio Salustiano Neto, de 25 anos, e Marcelo Ferraz Cruz, de 34, foram presos em flagrante por receptação. Além de confessarem o crime, eles deram detalhes sobre o esquema criminoso. O interessante é que os indivíduos comentam também que esse veículo ele seria o 5º veículo hoje a ser trazido para cá. Então, o que demonstra a grande atividade delituosa praticada pelos indivíduos aqui. A polícia acredita que nunca havia recebido denúncia sobre a prática ilegal pela localização da chácara. Como dá para perceber, o local é cercado por mato. Fica quase que isolado aqui na região do bairro Chácara Planalto, em Hortolândia. O único meio de acesso é por aquela estrada vicinal. E ainda lá na frente existe um portão que permanece trancado, onde não passa qualquer veículo. Olha, eu estou recebendo agora novas informações. Nossa produção, durante toda a tarde, ficou em contato com a Polícia de São Paulo para saber as circunstâncias em que aconteceu um assassinato, um dos mais bárbaros dos últimos tempos aqui em São Paulo. Choca primeiro pelo carro, que foi completamente metralhado, como você observa. É uma Range Rover, um carro que custa mais de R$350 mil. E nesse momento eu tenho informações novas sobre os ocupantes desse carro aqui na Zona Norte de São Paulo. Eram 2 chineses que trabalham, ela trabalhava, porque foi morta, aí está o corpo dela, trabalhavam na feirinha da madrugada em São Paulo. Estavam com R$25 mil dentro do carro e agora a polícia quer saber, tinham rivais? Quem teria interesse no assassinato dos chineses em São Paulo? Destaque agora para esse caso extremamente estarrecedor, onde você terá todas as novas informações. Um crime com traços de execução. Mas por quê? Aconteceu na Joaquina Ramalho, uma das mais importantes avenidas da Zona Norte de São Paulo. Por volta de 5 horas da tarde, as vítimas sobem a avenida, como mostra essa imagem. Logo atrás, na ciclofaixa, 2 pessoas numa moto, parecendo seguir o carro importado. 50 metros depois, a sequência da imagem é essa. Motorista e acompanhante baleados. Para a polícia, uma ação planejada. Segundo a investigação, os comerciantes chineses estavam sendo seguidos. Ao volante estava Kang Hong-yi e com ele a cunhada, Yuang Zhang. Ela é irmã da mulher do comerciante. E a moça que apareceu chorando, desesperada, seria a filha dela.
Quem estava no local ficou impressionado com a cena que parecia de filme. Um ataque bem perto do canteiro central da avenida, que na hora estava cheia de carros. Era horário de pico. Não havia qualquer chance de fuga para as vítimas. Parecia aqueles filmes de máfia lá, de italiana, quando mata na rua, na frente de todo mundo. Foi um crime assistido por muita gente. Os chineses tinham acabado de parar o carro aqui na última faixa da avenida, porque a poucos metros o farol havia fechado. Em questão de segundos, um atirador misterioso apareceu aqui. Ele foi visto descendo de uma moto estacionada pouco depois desse poste. Veio para cá caminhando com a arma na cintura e aqui, lado a lado com o motorista, fez vários disparos. Foram muitos tiros. A mulher que estava com o chinês morreu na hora. Ele foi socorrido ainda vivo para um hospital, levado para lá em estado gravíssimo de helicóptero. Aqui no chão ficou até pedaço de um dos vidros laterais que os bombeiros precisaram quebrar para destravar as portas do carro. Ele estava trancado. O atirador foi visto na sequência voltando para a moto que estava aqui pouco depois desse poste e junto com o comparsa foram embora por essa mesma avenida. As testemunhas não ouviram barulho dos tiros. A impressão que tinha é que estava usando aquele silenciador na arma, né? Essa outra imagem mostra um carro preto parando na avenida assim que aconteceu o crime. Na sequência, passa uma moto na ciclofaixa com 2 pessoas. Podem ser os criminosos. A polícia foi chamada, buscas foram feitas, mas no primeiro momento, nenhuma pista dos bandidos. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para ajudar no socorro ao motorista chinês. A investigação acredita que o alvo era o comerciante, dono do carro de luxo, avaliado em quase R$200 mil. O veículo não era blindado. O chinês era dono de um estande de roupas na Feirinha da Madrugada, no Brás, centro de São Paulo. Do lado dele, do carro, as marcas dos tiros impressionam, como se ele fosse realmente o alvo do atirador. Tudo indica que a mulher morreu de graça. O motivo do crime pode estar relacionado com o passado de Kang Hong-yi. Segundo a polícia, ele era procurado da Justiça Federal. Assim que chegou ao pronto-socorro, foi escoltado e já considerado preso. Ele tinha passagem por contrabando e foi denunciado em 2009 por fazer parte de uma quadrilha que legalizava estrangeiros no Brasil. Reforça a tese de execução o fato de que nada dos chineses foi levado após o ataque. Policiais dizem que havia até uma bolsa com quase R$25 mil no carro. Bolsa ignorada pelos bandidos. Ao vivo, o repórter Bruno Peruca tem novas informações sobre essa execução misteriosa em São Paulo. Pois não, Peruca? A investigação da polícia já está bem adiantada. A polícia acredita que um adolescente que tem 17 anos esteja envolvido, na morte, desta mulher, nesta tentativa. Ele seria uma das pessoas que estavam na moto, uma das pessoas que chegou até o carro no momento que tudo aconteceu ontem aqui em São Paulo. Vale lembrar que esse homem, que continua internado, esse chinês, ele já tinha problemas com a polícia, ele era procurado, está sob escolta policial, ainda não há previsão de alta, ele continua internado no Hospital Mandaki. Já o corpo da chinesa continua, viu, Bate, no Instituto Médico Legal, no IML Central aqui de São Paulo. A polícia não descartou a possibilidade do crime estar envolvido com a máfia chinesa, viu, Bate? Certo, Peruca, obrigado. Olha, chegou uma outra história aqui que também é difícil. Um relacionamento, a menina 16 anos, o homem 66 anos de idade. Mostra os dois, por favor. No começo, era tudo bem. Os dois se davam muito bem, Esther dizia que sabia o que estava fazendo, sabia onde estava pisando. Moisés já tinha um histórico de ser agressivo. 2 anos juntos de casamento. No início eram flores, jantares, o carinho do marido, mas com o passar dos meses, Moisés mostrou a verdadeira face do mal. Ela, portanto, resolveu se separar do rapaz, do senhor, e Esther pediu para que ele saísse de casa. Só que ele, inconformado com a revolta da mulher, com o não, matou a menina de 16 anos,
aqui em Francisco Morato, município importante da Grande São Paulo, com golpes extremamente cruéis. O Cidade Alerta mostrou esse caso. E se o Cidade Alerta mostra, a polícia encontra. Dá a imagem dele, por favor. Este é Moisés. Esse é o homem que vai sendo preso pela polícia da Grande São Paulo, acusado de ter matado Esther com golpes. Ele surpreendeu a menina que não aceitava mais apanhar em casa. Ela disse não ao homem acusado de matá-la. Ela não queria mais Moisés dentro da casa e era um direito dessa menina. Essa menina que tinha a vida inteira pela frente, 16 anos de idade, teve a vida interrompida dessa maneira cruel por causa de um maníaco. Segundo a polícia, é um maníaco, um homem que completamente fora de si matou Esther com golpes cruéis. E os nossos repórteres trazem todas as novidades do caso na reportagem inédita. Pode encher a tela do Brasil. Uma carta e a confissão de um crime brutal. Filho, cometi o pior erro da minha vida. Matei a Esther, perdi a cabeça. O homem que escreveu aparece nesta foto. É Moisés, de 66 anos, ex-marido de Esther, de 16. A covardia dele deixou uma mãe assim. Eu não tenho mais chão, porque o que ele fez, ninguém esquece. Ele não tinha direito de pegar e matar uma menina, ela tinha 16 anos só. E ele ia matar e se achar no direito de fazer isso. Um relacionamento que durou 2 anos, apesar de Moisés ser 50 anos mais velho que a vítima. Esther foi encontrada morta neste matagal em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Vamos voltar no tempo para entender como o destino colocou Moisés na vida de Esther. Esther morava com a mãe nesta casa. Ela conheceu um rapaz da mesma idade e começou a namorar. Foi aí que Esther engravidou, mas o rapaz não assumiu a criança e desapareceu. Foi aí que Esther conheceu Moisés, que mora num bairro vizinho. Os dois se apaixonaram. No início, a mãe de Esther não aceitou a situação, mas depois que viu que Moisés sempre a tratou muito bem e que ele decidiu assumir a criança, ela então quis apoiar a filha e aceitou o relacionamento. No começo, aparentemente, era muito normal, porque ele vinha aqui com ela, ele tratava ela muito bem. Esther e Moisés ficaram juntos por 2 anos. No início, o relacionamento ia muito bem, só que depois de um tempo ele começou a ficar agressivo. Isso ninguém sabia, porque para os outros que estavam de fora, era um casamento perfeito. Por conta da diferença de idade, Moisés sentia muito ciúmes de Esther e não deixava ela sair de casa. A situação foi irritando a vítima. Por várias vezes ela quis se separar, mas sempre acabava voltando. Mas depois de muito sofrer, ela quis dar um basta na relação. Ligou para a mãe e disse que queria voltar a morar com ela. Ela me ligou desesperada, pedindo para mim ir buscar ela. Quando eu cheguei lá, ela estava toda machucada, que ele tinha batido nela. Mas no dia seguinte, Esther, que já estava morando aqui na casa da mãe com a filha, disse que iria visitar a tia. Ela então saiu de casa e seguiu nesta direção. Ela ligou por volta das 8h30 da noite para a mãe, perguntando como é que estava a menina. Depois disso, não atendeu mais o telefone. Um vizinho, que mora no mesmo bairro, disse que viu Esther sendo colocada à força no carro de Moisés. A família ainda tentou falar com ela, mas não teve mais notícias. Começamos a procurar, ninguém sabia dela, o pessoal não tinha visto falar. Aí a notícia que a gente teve foi que ela tinha entrado dentro do carro com ele. Mas a notícia chegou após 2 dias. É que Moisés trabalhava numa oficina com um filho de 20 anos. Ele entregou uma carta para o rapaz, em seguida entrou no carro e fugiu. Assim que o filho abriu a carta, descobriu o que o pai havia feito. Fiquei apavorado. Escondi o corpo na mata, numa estrada de terra. O acontecido foi na véspera de Natal, por volta das 10 da noite. A polícia veio até o matagal que Moisés indicou na carta e encontrou o corpo de Esther exatamente ali. A jovem estava com marcas de golpes de faca pelo corpo e com um saco plástico na cabeça. De acordo com a perícia, ela foi morta aqui mesmo. E pelo estado em que o corpo foi encontrado, ela teria sido assassinada no dia em que desapareceu. Eu já fiquei sabendo depois que ele já estava vigiando a minha casa, já estava vigiando os passos dela, só que a gente não achava que ele ia fazer isso. Ele foi frio, foi calculista, ele já tinha premeditado tudo, a gente
sem esperar, sem saber. A mãe lembra que alertou a filha sobre o relacionamento. Só que aí eu sempre falo para ela, mas Esther, ele é mais velho, quando você quiser sair, ele não vai aceitar. Não, mas o Moisés não vai fazer isso. Este trecho da carta deixa a família de Esther ainda mais revoltada. Filho, peça para procurar o corpo, para que a família faça um enterro justo. Dona Rose agora vai cuidar da neta, que sempre pergunta da mãe. Ela chama, às vezes ela fica perguntando, aí a gente enrola, brinca. De noite ela dorme e acorda de madrugada gritando, chamando a mãe dela. Apesar de tentar demonstrar que está forte, é impossível esconder a tristeza que está sentindo. Pode passar 100 anos, eu nunca vou aceitar o que ele fez. Ele não tinha esse direito, não. Não tinha mesmo tristeza para essa mãe. Edson e Gilmara, 20 anos de casado. 2 décadas juntos. Pode pôr a imagem dos dois, por favor. O aposentado é tão apaixonado que aceita um romance extraconjugal da esposa. Ele permitiu que ela saísse com outro rapaz. Rosimeire, de 42 anos. Edson, como que é a história? Agora que eu entendi direito. Ele permitiu que a esposa tivesse uma namorada, é isso? Ok. Então quer dizer que ela queria, olha, nunca dá certo isso, queria ser casada com esse homem e ter a namorada também fora de casa. Vai vendo como vai terminar essa história. Edson chega até emprestar R$3.000 para a amante da Gilmara, mas a namorada nunca paga. Edson um dia decide cobrar a dívida e é ameaçado por ela. Pouco tempo depois, ele está no carro, parado num semáforo, quando 2 homens de moto o atacam com ácido, jogam ácido no corpo dele. Edson vai para o hospital com 60% do corpo queimados e logo morre. Agora a polícia prende Gilmara. Prende também a namorada por ter encomendado o crime. Veja. Para Márcia vai ser difícil superar a dor pela perda do irmão mais velho. É inexplicável, não só a mãe, como os irmãos e tudo mais. E a família e os amigos todos dele. Todos os amigos deles. A falta que ele faz, muita falta. O aposentado Edson da Silva, de 63 anos, vivia uma história de amor com Gilmara Sena, de 43 anos. Foram mais de 2 décadas juntos, até o relacionamento ser interrompido por um crime cruel. O mais grave é que a família do ex-eletricista não tem dúvidas. A própria companheira foi a mandante. Ela é muito fria, calculista. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Seu Edson tinha acabado de pegar a filha no trabalho, como fazia todos os dias. Na volta para casa, ele parou o carro neste semáforo, que fica no centro da cidade, um local bastante movimentado. Com o clima quente, o aposentado deixou a janela do veículo aberta. Foi quando 2 homens em uma moto se aproximaram. O que estava na garupa jogou ácido no aposentado. A filha do idoso tentou ajudar o pai, mas também acabou se ferindo. Este vídeo, feito por parentes, é uma das últimas imagens da vítima. Edson teve mais de 60% do corpo queimado. Ficou internado durante 5 meses em um hospital de Salvador, mas não resistiu. Por aqui, os amigos e vizinhos de seu Edson passaram a montar o quebra-cabeça durante as investigações e descobriram que a viúva Gilmara tinha um relacionamento extraconjugal com Rosilene dos Santos Neiva, de 42 anos. A polícia acredita que o idoso sabia da traição da mulher. A situação ficou tensa após ele ter emprestado R$3.000 à amante da companheira. Como não recebeu o pagamento, estaria exigindo o dinheiro de volta. As duas, então, teriam tramado o crime. Gilmara Sena das Mercês e a companheira Rosilene dos Santos Neiva foram presas desta semana, quase 1 ano após o crime. Antes da prisão, uma filha do aposentado recebeu várias mensagens que teriam sido enviadas pela própria madrasta. Em um dos trechos, ela afirma que se a enteada prestasse depoimento, estaria correndo risco de morrer. A suspeita ainda completa a mensagem com mais ameaças. Diz que possui uma pistola .40 e vários litros de ácido. Durante o depoimento, a viúva negou todas as acusações, mas a companheira dela teria admitido o crime. A polícia diz ter elementos suficientes para incriminar Gilmara e Rosilene. Os homens que jogaram ácido no aposentado ainda não foram identificados. Outras testemunhas vão ser ouvidas nos próximos dias. Seu Edson deixou 4 filhos, um deles fruto do casamento com Gilmara.
E das imagens ao vivo do helicóptero da Record, nós estamos sobrevoando São Paulo. Neste exato momento, manifestantes na Praça da Sé, no centro de São Paulo, numa manifestação pró-governo da presidente Dilma Rousseff. Do lado direito são imagens ao vivo do Rio de Janeiro, onde também manifestantes mostram o seu manifesto contra o impeachment.